Boa tarde, pessoal. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Juliane do MPT, tá? É uma coisa muito importante que a gente vai conversar hoje, mas primeiro vamos dar um espaço para a Juliane se apresentar, para a gente conhecer um pouquinho mais dela, tá? E eu acho que esse é um momento muito especial para a gente. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui, é uma alegria ter recebido esse convite para conversar. Bom, eu sou Juliane Mombelli, sou procuradora do Ministério Público do Trabalho. Minha lotação é no Rio de Janeiro, mas atualmente eu estou atuando numa coordenação nacional de defesa do meio ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, eu tenho atuado em todo o país nessa área. Sou procuradora desde 1999, há bastante tempo, e durante todo esse período eu atuei nessa área de saúde do trabalhador e também de combate ao trabalho escravo e de regularização do trabalho portuário e aquaviário. Foram as três áreas que eu atuei durante mais tempo nesse período todo. Que legal, eu acho que, e nós acho que vamos poder conversar um pouco sobre uma dessas áreas, ou até mais, a gente vai vendo durante a entrevista, a gente vê o que a gente fala, mas assim, me chamou a atenção, até porque eu assisti um filme com a Dira Paz, que chama Pureza, e esse filme, ele fala um pouco sobre o trabalho escravo, e isso me chamou muita atenção quando você falou agora. Então, se você pudesse contar para a gente um pouco sobre como se classifica, o que é, ou qual. Falar um pouco sobre esse assunto, para a gente poder puxar esse assunto e ver um pouco mais sobre ele. Esse filme, ele é excelente, não só pela qualidade, né, da representação, do filme em si. Dira Paz é uma atriz maravilhosa, eu sou muito fã, mas ele mostra bem como foi o início, né, da atuação em grupos móveis, no combate ao trabalho em condições análogas à de escravidão no Brasil. Conta a história da saga de uma mãe procurando seu filho que havia sido levado, aliciado para trabalhar em condições degradantes. E na época, né, quando o filme mostra isso, né, as pessoas não acreditavam nas palavras de uma mãe, de uma pessoa do interior, né, simples, que foi à capital para tentar denunciar aquela prática que estava acontecendo. E as pessoas foram aos poucos percebendo, os auditores fiscais, né, do Ministério do Trabalho encamparam a ideia e foram levando aquilo para as instâncias superiores, enfim, que conseguiram montar, né, operações, e esse trabalho tem existido no Brasil desde 1995, né, assim, graças a esse trabalho, mais de 60 mil trabalhadores já foram resgatados de condições análogas à de escravidão, desde 1995 até o final do ano passado, né, que são os dados oficiais. Só no ano passado foram quase 2.500 pessoas encontradas nessa situação. Então, é um número bastante expressivo, né, de brasileiros que ainda são submetidos à pior forma de exploração do trabalho humano. O que eu tenho visto às vezes, inclusive na televisão, a gente acaba descobrindo esses assuntos, né? E a gente vê alguns casos do trabalhador doméstico. Na realidade, aquela pessoa que está numa casa, às vezes, uma vida inteira, e que as pessoas sentem, que costumam, inclusive, dizer, não, faz parte da família. Só que não é bem assim que funciona. E, na realidade, aquela pessoa não tem direitos, ela não circula. Como você vê isso? E realmente é um problema até cultural brasileiro? Essa é uma excelente pergunta, porque é um fenômeno muito recente, da identificação do trabalhador doméstico, na grande, esmagadora maioria das vezes, da mulher trabalhadora doméstica, em condições análogas à de escravidão. Assim, até para responder essa pergunta, eu volto um pouquinho ao que eu estava falando, né, um resgate um pouquinho histórico, porque quando começou essa atuação, né, a maioria dos trabalhadores, lá em 1995 e ao longo, né, do início dos anos 2000, a maioria dos trabalhadores resgatados eram trabalhadores rurais, né, e eram
a grande maioria homens. Mas os homens não se encontram em situações de trabalho se não há o trabalho do cuidado, né? Mesmo no âmbito rural. Então, assim, as equipes iam lá nas fazendas, resgatavam os trabalhadores, a colheita de alguma coisa, mas não olhavam para aquela mulher que estava cuidando do alojamento, fazendo a comida, né, daqueles trabalhadores, porque ali, como se ela não contasse, como se aquele trabalho não fosse, né, necessário para aquela atividade econômica ser desenvolvida e explorada. E aí, a partir do tempo, as equipes começaram a perceber que nada disso seria possível se não houvesse esse trabalho, e aí as mulheres começaram a o trabalho da mulher começou a ser visto, né? As mulheres começaram a ser resgatadas, e aí se começou também a avaliar a questão do trabalho da mulher dentro dos domicílios, né? Esse trabalho invisibilizado, distante dos olhos da sociedade, porque ele está dentro das casas, das residências, e um trabalho que não só escondido, mas como também extremamente difícil de ser visto, porque o domicílio, né, as residências, elas são invioláveis pela Constituição Federal. Então, foi só em 2017 em que, depois de haver uma investigação preliminar, com alguns indícios de que dentro de uma determinada residência, no estado de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, havia uma trabalhadora que não tinha registro, que não tinha nenhum documento, não existia para a Previdência, ou melhor, até existia, mas que não tinha recebimento de salários e tal, é que se conseguiu estabelecer uma forma de atuação e, finalmente, essa trabalhadora foi a primeira trabalhadora resgatada de um trabalho em condições análogas à de escravidão. Esse caso, em particular, ele foi muito expressivo porque foi a primeira vez que um juiz do trabalho concedeu uma autorização liminar para que a equipe de fiscalização, que era composta de Ministério Público do Trabalho, auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, e policiais da Polícia Rodoviária Federal, e também a Defensoria Pública da União, ingressassem numa residência particular para fazer uma inspeção, né? E aí, nesse caso, a trabalhadora, ela já era aposentada por idade, mas a patroa retinha o cartão da aposentadoria, levantava o dinheiro da pensão, aplicava o dinheiro. A empregadora dizia que essa trabalhadora, como ela morava na casa, ela tinha que contribuir para o rancho, né, para as despesas da alimentação. O rancho era comprado na venda do pai da patroa, e aí ficava um caderninho com as despesas da trabalhadora. E aí, então, foi se caracterizando uma série de situações que estão previstas no artigo 149 do Código Penal, que prevê lá o crime de exploração do trabalho em condições análogas à de escravidão, ou seja, retenção de documentos, servidão por dívida, né? Condições degradantes, porque ela vivia num quartinho onde as galinhas também ficavam e tinha o cachorro, não tinha banheiro, enfim, uma série de condições que deixou bastante caracterizado. Então, a partir de 2017, as autoridades passaram a ter esse olhar, né, para o trabalho doméstico, inclusive em condições análogas à de escravidão. E aí, vários casos começaram a aparecer, casos, inclusive, de repercussão nacional, né, que saíram na grande mídia, inclusive no Fantástico, né, e outros programas, e tenha cada vez mais aparecido. Então, voltando um pouquinho também à sua pergunta, é uma questão cultural? Eu acho que é um resquício ainda dos tempos, né, da escravidão, da época da escravidão formal, né, lá nos primórdios, né, da nossa história como país,
em que as mulheres eram exploradas, né, e escravizadas, e invisibilizadas. E talvez isso tenha deixado, né, na sociedade esse pensamento. A categoria de trabalhadoras domésticas, e aí eu falo no feminino, porque a grande maioria é de mulheres, ela só foi conseguir equiparar minimamente direitos muito depois que as outras, né, categorias conseguiram. Os primeiros direitos das trabalhadoras domésticas que vieram com a Constituição, né, ainda eram menores do que os direitos de outros trabalhadores, então é uma categoria bastante explorada e sofrida. Então, talvez ainda realmente tenha um componente, né, assim, social, mas que a gente trabalha justamente para quebrar isso, né, e para mostrar para a sociedade que são trabalhadores, como todos os outros, que merecem dignidade, e todos os direitos sociais a que têm direito, a que fazem jus. Uma coisa me chamou a atenção, porque assim, até as pessoas talvez até entendam melhor conforme a pergunta vem. Você falou dois pontos que me chamam muita atenção, que são transparentes, que as pessoas ficam presas naquela relação trabalhista, tá? Por uma dívida ou pela retenção de documentos. E a gente vê que isso não é só no Brasil, que isso é uma coisa quase mundial, que é um meio que você consegue prender as pessoas dentro de uma situação, tá? A gente tem visto também no Brasil a entrada de muitas pessoas de outros países, principalmente da América Latina, em que a gente percebe essas situações também. O Ministério Público do Trabalho também dá apoio nesses casos dos estrangeiros, não dá? Sim, sim, a atuação do Ministério Público do Trabalho no combate à exploração do trabalho escravo, ela não se restringe à nacionalidade do trabalhador, nem do empregador, né? Todo trabalhador em âmbito nacional que é explorado, ou mesmo trabalhador brasileiro que é explorado no estrangeiro, que a gente consegue atuar, é possível essa atuação. E nós tivemos muitos casos envolvendo pessoas de outras nacionalidades, bastante emblemáticos, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, por volta de 2012 até 2014, eram os trabalhadores de origem chinesa que trabalhavam em pastelarias, né? São pequenas lanchonetes de salgados, aqui a gente chama de pastelaria. Eram pessoas que vinham trabalhar, estavam irregulares no país, já vinham com uma condição de serem inseridas, né, nesses ambientes e viviam dentro da pastelaria, ou às vezes assim num quarto ou num apartamento muito próximo, 10, 15 pessoas vivendo no mesmo apartamento e trabalhavam assim, 16, 17 horas por dia, né? A pastelaria abria às 6 da manhã, ficava aberta até meia-noite, pessoas ali o tempo todo, sempre nos fundos, né? Preparando a massa, fazendo salgado. E aí, com o tempo, à medida que essas pessoas iam sendo exploradas e ganhando dinheiro, elas iam galgando algumas funções até chegar, digamos, a ser o atendente da loja. E aí vinham outras para substituir, né? Era um ciclo vicioso. E assim, houve casos aqui que eu atuei e que o trabalhador trabalhava, né, não sabiam falar português, já estavam no Brasil há 8 meses, uma pastelaria em Copacabana, a uma quadra do mar, e não conheciam o mar, nunca tinham ido até o mar, né, porque ali funcionava todos os dias. Então, uma coisa assim bastante triste. Foi uma atuação bastante difícil, porque necessitava de intérprete, né? Eles não têm um idioma único, né? Eles têm dialetos, não foi bastante complicado. Mas esse foi um caso, e nós temos tantos outros de trabalhadores haitianos. Em São Paulo tem muito, né, o pessoal que trabalha na indústria têxtil, né, das confecções, dos bolivianos. Então, assim, existe sim essa atuação, ela é bastante forte, e assim, não importa se a pessoa
entrou sem o visto de trabalho no país, o Ministério Público do Trabalho protege o trabalhador, né, e busca a garantia dos direitos trabalhistas, direitos sociais a que aquelas pessoas têm direito. Essa é a nossa atuação. Perfeito. Vou voltar em uma coisa que você falou e que eu gostei muito de ouvir, que é bom a gente falar para as pessoas. A área rural, tá? Ela tem uma dificuldade muito grande para o Ministério Público do Trabalho atuar, até com os trabalhadores totalmente regulamentados, eles também são uma dificuldade por causa da distância, dos locais onde moram, de onde vivem, o transporte, até a condição máxima que é a escravidão, né? De situação errada, na realidade, né? Como você vê isso e você acha que isso tem melhorado? A comunicação, a internet deflagrar e mostrar tanta coisa errada ajudou ou não? Realmente é uma atuação mais difícil, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Nós já sabemos disso, há áreas em que o Estado como um todo, né, não chega aos órgãos de fiscalização. Então, assim, o Ministério Público do Trabalho, e assim como o Ministério do Trabalho e Emprego, que atua também na área de inspeção, se valem muito de parcerias com instituições para chegar aonde esses trabalhadores estão. Então, a importância, aí eu toco nesse assunto para falar da importância dos sindicatos dos trabalhadores rurais, né, que é a mobilização dos trabalhadores que estão lá na ponta, de outras instituições, assim como instituições de saúde do trabalhador, que são os Serestes, que são vinculados aos municípios, que vão a essas áreas rurais para fazer um trabalho de acompanhamento, vigilância da saúde daqueles trabalhadores, principalmente aqueles que, por condições, muitas vezes, do uso de agrotóxicos e tal, estão com a sua saúde exposta, né? Então, a parceria com essas instituições, ela é muitíssimo importante, né? Pastoral da Terra, é muitíssimo importante. Quando chega uma notícia de fato, que não deixa de ser uma denúncia, né? A gente chama de notícia de fatos, quando vem com indícios assim de que há riscos, há perigos e tudo mais, é formada uma força-tarefa, ou quando realmente o local é muitíssimo distante, precisa de toda uma logística para chegar, é formada uma força-tarefa, e o Estado como um todo se desloca para esse local, já todo montado. Então, vai a Auditoria Fiscal do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, a Força de Segurança, que pode ser Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, às vezes até a Polícia Militar Ambiental, dependendo da situação, já vai para poder chegar no local e fazer toda a verificação. O que é isso? É identificar as condições de trabalho, colher provas, pegar depoimento dos trabalhadores, analisar documentos, tirar fotografias, é tudo feito no local. E aí depois, então, conforme os desdobramentos disso, se há irregularidade, a gente já oferece, já chama o empregador, o responsável por aquele ambiente de trabalho, por aquela situação de trabalho, e discute um termo de ajustamento de conduta. Então, assim, o responsável pelo local, pelo serviço, ele já pode regularizar, ali, assinando um termo de compromisso com o Ministério Público do Trabalho, realizando os pagamentos, afastando o pessoal daquelas condições insalubres, ou até quando, digamos assim, existem casos em que não chega a ser trabalho escravo. Há ilícitos trabalhistas, mas o ilícito, ele tem uma gravidade que não chega a configurar aquela situação prevista no artigo 149 do Código Penal. Então, é uma irregularidade que a gente chama de meio ambiente do trabalho, né? Não fornecimento de colchões adequados, ou assim, um equipamento de proteção que não é exatamente aquele equipamento necessário, ou a pessoa tem o equipamento, mas não recebeu o treinamento, não deixa de ser um ilícito grave, mas não configura o escravo, né?
Então, também o responsável pelo ambiente, o tomador do serviço, ele já pode assinar um termo de compromisso, regularizar a situação, e o trabalho não sofre solução de continuidade, as pessoas continuam trabalhando. Mas quando, né, o empregador, o tomador do serviço não aceita a regularizar a situação de uma forma administrativa, com o TAC, aí o Ministério Público já pega todas as provas, as evidências, né, faz todo o levantamento da situação já para entrar com ação civil pública em face do responsável pelo tomador, em face do tomador do serviço, né, pelo responsável do ambiente laboral. Então, assim, o povo, toda a força-tarefa, ela se esgota, assim, nesse período, né? Isso quando é muito distante e tudo mais. Ou então, às vezes, quando é urbano mesmo, porque a gente, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou mesmo em São Paulo, né, são cidades grandes, a gente está vendo também um fenômeno que é mais recente, que é a exploração do trabalho em condições análogas à de escravidão no meio urbano, né, e que se caracteriza muitas vezes pela degradância mesmo, pela forma como aqueles trabalhadores estão prestando serviço sem qualquer dignidade, não só pela falta de equipamento de proteção, expondo a vida dessas pessoas a riscos absurdos, né, desnecessários, a acidentes de trabalho, doenças relacionadas ao trabalho, mas também pela falta de condições de vida. Esses trabalhadores são, às vezes, deslocados, aí não tem local para dormir, não tem comida, não tem alimentação. Então, tem acontecido muito trabalho escravo urbano, além do doméstico, que a gente já falou, em áreas como construção civil, grandes eventos, né, esses grandes shows, Copa do Mundo, Olimpíadas, quando houve, e outras áreas, sabe? Então, também pode acontecer, e aí, às vezes, o local da prestação de serviços é um local perigoso, então é necessário também essa força, se deslocar, e com apoio policial para a segurança de quem vai fiscalizar durante o trajeto, né, durante o deslocamento. Então, assim, depende muito da situação, do local, uma série de coisas. Juliana, acho que a gente vai combinar depois de fazer uma segunda entrevista, porque na internet a gente não pode passar mais de meia hora, porque as pessoas acabam não vendo o resto, e a gente acaba perdendo a chance de falar de um assunto importante como esse. Então, eu queria que você desse uma mensagem final e a gente volta a conversar em breve, se Deus quiser. Esses dados todos que eu falei, né, de trabalhadores resgatados, a gente já teve mais de 60 mil trabalhadores na série histórica, né, de 95 a 2022, e só no ano passado, quase 2.500 pessoas foram resgatadas. Esses dados todos, eles podem ser, para quem tiver curiosidade, encontrados no observatório de trabalho escravo que está na internet, é um Smart Lab, procurar por observatório trabalho escravo. E os dados estão lá, são públicos, pode ser consultados, inclusive, qual é a região geográfica onde os casos aconteceram, com mais frequência, o ano, a data, enfim, a atividade econômica, é bem interessante. E uma mensagem final seria, se o público tiver assim, curiosidade sobre a atuação do Ministério Público, visite o nosso site, a nossa página no Instagram, para conhecer MPT Trabalho, ou MP Trabalho, né, tudo junto, para conhecer toda a atuação do Ministério Público do Trabalho, que não é só na área de combate ao trabalho escravo, embora seja uma área que realmente chame bastante atenção, né, do povo. A próxima vez, quem sabe, a gente fala da atuação no combate aos acidentes e às doenças relacionadas ao trabalho. Eu acho ótimo a gente já deixar essa brecha para a próxima. Inclusive, pessoal, eu preciso pedir para vocês se inscrever no canal. Por favor, vão lá, dão uma clicada. Se gostaram, por favor, coloque o joinha lá. E assim, podem encontrar também, a gente tem um trabalho de divulgação do Ministério Público do Trabalho na nossa área de cronovidas, tá? Uma área toda dedicada à saúde e à segurança do trabalhador, exatamente para divulgar esse tipo de informação.
Nós queremos que cada dia mais o trabalhador entenda que ele tem seus direitos, assim como tem seus deveres também, mas a gente vai falar dos direitos à saúde, à segurança, aos equipamentos, e cada dia mais a gente vai divulgar tudo isso dentro do nosso espaço, que é exatamente um sonho nosso, que vocês todos que vão ter uma relação trabalhista, seja ela qual for, porque a gente tem uma mania de achar que o trabalhador colocar ele dentro da caixinha de que os de escritório não são trabalhadores e são do mesmo jeito, tá? As regras são muito parecidas, o que tem de diferença entre um e outro, o trabalhador doméstico, que hoje a gente citou várias vezes, o trabalhador rural, existem regras para todas as categorias. Procurem saber sobre isso, entendam suas regras. O Ministério Público do Trabalho faz isso muito bem feito, de forma, inclusive, em forma de quadrinhos, para facilitar a vida, para todo mundo entender. Descubram o MPT em quadrinhos, é muito legal. E muito obrigado, Juliana. E em breve a gente vai estar falando realmente sobre outras áreas ligadas ao Ministério Público do Trabalho. Obrigado, pessoal. Obrigado, Juliana. Tchau, obrigada, Tchau. Cláudia.